Boa noite. Semana passada nos encontramos e conversamos um pouco sobre Miguel Reale e a teoria tridimensional do direito, né? E a importância dela para o nosso ordenamento jurídico. Então, nós vimos que Reale defende a cultura do culturalismo, ou seja, ele diz que o direito ele é permeado pelo mundo da cultura e é um resultado de uma processualidade histórica. Ele diz em sua filosofia que há dois mundos, o mundo do ser e o mundo do dever ser. O mundo do ser é a realidade tal qual a sociedade se apresenta para a gente. E o mundo do dever ser é a sociedade almejada, o que a gente deseja. Então, para isso, ele diz que o direito ele sempre está atrasado em relação à nossa realidade social, porque não tem como se prever o que vai acontecer. Então, primeiro, ele diz, os fatos sociais acontecem e em cima disso, primando para se ter uma ordem, para se ter a harmonia, o legislador vem trazendo leis. Ele afirma que é exatamente nesse espaço, né, onde entra a hermenêutica, porque de repente acontece algo social que não estávamos esperando, e aí o que nós temos de lei aqui para aplicar para garantir a ordem. E também é onde vem essa visão tridimensional, que nós vimos que a visão tridimensional consiste em fato, valor e norma. E não tem como falar de uma sem falar na outra. Elas são interdependentes, elas estão relacionadas. Quando eu falo em norma, eu estou me referindo ao mundo jurídico, ao ordenamento, às legislações. Quando eu me refiro a valores, né, quando eu falo em valor, eu estou me referindo à questão axiológica, ao mundo filosófico, onde o direito é compreendido a partir de valores, ou seja, o direito é valorativo. Quando se refere aos fatos, são justamente os fatos sociais do mundo sociológico. É uma dimensão fática, né? Esse direito ela é uma realidade social, histórica e cultural. Ele afirma que todo fato social deve ser avaliado do ponto de vista axiológico, ou seja, do ponto de vista valorativo. E todo fato remete a um valor e da interação do fato, da interação, junção, fato e valor, surge as normas, né? Então, fato e norma. Então, segundo essa teoria dele, né? Então, são essas três dimensões. E aí, ele vem e afirma que todo fato social tem que ser avaliado de um ponto de vista axiológico, que nós já vimos que é a questão valorativa, e todo fato remete a um valor. Então, da interação do fato e do valor vão surgir as normas. Então, a norma jurídica, a lei, ela é um produto da interação do fato e do valor. É importante destacar que o valor sozinho não faz norma, que o fato sozinho também não gera norma, pois é necessário se ter a junção. E aí eu pergunto, por que fato, valor e norma? Porque onde quer que se encontre uma experiência jurídica, haverá um fato como condição da conduta que liga sujeitos entre si. Haverá o valor como intuição primordial que irá avaliar o fato e haverá a norma que é a medida para concretizar a lei no plano da conduta social. Então, a gente, para entender o fato, valor e norma, é importante a gente conhecer as teorias monistas e os tipos de tridimensionalismo. As teorias monistas, né? Então, existem determinadas formas do tridimensionalismo que privilegia um ou outro aspecto, ou seja, tem um tridimensionalismo que vai privilegiar mais o fato, mais o valor, mais a norma. Essas teorias, elas são reducionistas ou monistas. Vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre essa teoria monista,
que ela busca explicar a realidade jurídica com base em apenas um dos elementos essenciais, ou seja, o sociologismo jurídico, que considera o direito como uma forma dominante, como se fosse um fato social. Então, ele é um exagero perceptível, porque quanto mais se nega a autonomia do direito e considera que ele é puramente um fato social, você não consegue trazer garantias. Então, considerando como um simples mecanismo de decisões. Então, as pessoas que consideram a norma como a questão lógica, né, que é a questão do positivismo que foi trazido por Hans Kelsen. E há também o moralismo jurídico, que são os valores. Então, isso aí é muito reducionista, é travado onde eu só valorizo a questão, o sociologismo jurídico, ou só o positivismo jurídico, ou só o moralismo jurídico, que é de onde vem o direito natural. Miguel Reale, ele ensina que não é aceitável essa explicação monística sociológica. Quando eu me refiro à monística sociológica, eu estou dizendo que o direito, né, ele só recebe a influência social do sociologismo jurídico que nós já estudamos na primeira unidade. Então, ele diz que isso é um exagero de alguns fatores sociais, porque ele não é sozinho responsável pela produção de fenômenos políticos ou jurídicos. Exemplo disso